O professor Antônio ele estava falando de ondas, né, justamente de uma onda de crescimento da extrema-direita na Europa. Então, eu começaria por aí. Não exatamente de extrema-direita na América Latina, mas de direita. Né? Na verdade, a pergunta pertinente para a América Latina é essa: se é possível você falar numa onda de direita na América Latina. Né? Como é que a gente caracteriza uma onda como um fenômeno em ciência política? Quando você tem um fenômeno que tem um crescimento contínuo, sem interrupções, sem revés, e espraiado por uma região. E, geralmente, essas ondas têm você consegue localizar também um substrato comum, um fator causal, né, que você pode aplicar, né, embora isso sempre tenha que ver a especificidade de cada país, mas você pode explicar esse fator causal ao que acontece regionalmente. Os exemplos claros, o Antônio acabou de dar um. Hoje, se vocês olharem os grandes países, a maioria dos países, os maiores países da Europa, os partidos de extrema-direita estão em primeiro, segundo ou terceiro lugar em termos de potencial de voto. Né? Alguns governam em coalizão ou sozinhos. Então, de fato, e é uma onda longa. Né? A Europa passou por 3 ondas migratórias, e essa onda de direita ela vem se avolumando até chegar ao que nós conhecemos hoje. O outro exemplo é justamente a onda, chamada onda rosa, ou a maré vermelha, depende do tom que você quiser dar, né, na América Latina, que também tem um substrato comum, né, o que explica a série de vitórias eleitorais da esquerda a partir do final do século XX e a manutenção depois de governos de esquerda durante um certo tempo, é o fracasso, nos anos 90, a consumação do fracasso dos modelos de ajuste econômico na região. Né? Esses mesmos modelos que esses caras tentam vender hoje, aí, né? Todos eles fracassaram, começaram a ser introduzidos nos anos 90, fracassaram redondamente e deram origem a uma onda de reação. O único país onde um modelo de ajuste econômico pôde ser concluído e levado a efeito foi o Chile, porque havia uma ditadura sanguinária e você não podia reagir ao modelo. Né? Não posso me estender aqui, mas modelos de ajuste econômico na América Latina dependem de boas ditaduras para funcionar. Né? Esse é o ponto. O primeiro ponto, então, a ressaltar aqui, e eu vou, então, mostrar um panorama sobre isso, é que a interrupção do que nós conhecemos como uma onda rosa na América Latina, que tem o seu ponto de viragem ali no que aconteceu no Brasil, a derrota depois de Kirchner, né, da Cristina, que agora está voltando, ela não dá origem a uma onda reversa regional. Isso é importante destacar isso. Né? A esquerda sofre derrotas, ela vai enfrentar uma série de crises, mas os dados, se você começa a analisar os países, eles vão mostrar um quadro mais complexo, que não é exatamente unidirecional, não está todo mundo indo para a direita, e muito menos para a extrema-direita. Então, vou passar rapidamente com alguns comentários breves, né, não pretendo ficar muito tempo. Esses países foram ou vão para a esquerda. O México, López Obrador ganhou a eleição em 2018, claramente à esquerda. A Argentina, agora em 2019, tudo indica que o kirchnerismo, que o peronismo volte e derrote a direita. Na Costa Rica, que é a mais antiga democracia da América Latina, em 2018, a esquerda ganha com um candidato, é um país pequeno, mas a disputa foi extremamente emblemática, porque, de um lado, tinha um candidato liberal, progressista, de centro-esquerda, e, de outro lado, um candidato evangélico, e os temas cruciais da campanha na Costa Rica foram direitos humanos e religião. E a esquerda ganhou por 66% dos votos. No Panamá, também recentemente, um candidato de esquerda ganhou. Nós temos países onde governos de esquerda enfrentam crises. Também não posso entrar na análise desses governos, mas é evidente a crise quase, talvez, terminal, embora nunca termine, da Venezuela. É evidente a crise da Nicarágua.
O caso do Equador é um caso específico. Enquanto na Nicarágua e na Venezuela existe, de fato, uma crise política e há um desgaste irremediável da esquerda, pelos seus próprios erros, também não vou entrar nisso aqui. O autoritarismo venezuelano é patente, na minha opinião, não há o que discutir, aquilo ali é uma ditadura. O caso do Equador é diferente. O que houve no Equador foi uma cisão no interior de um movimento de esquerda que está no poder no Equador desde 2006. Há uma cisão, o atual presidente rompe com o Rafael Correa, que é o condutor desse processo. O atual presidente chama-se Lenin Moreno, ele rompe especificamente com o estilo autoritário do seu antecessor e vamos dizer, pai, entre aspas, o Rafael Correa, e há, então, uma cisão nesse movimento. O destino do Equador, politicamente, é absolutamente incerto. O que vai acontecer no Equador é absolutamente incerto. Mas é incerto. E o Lenin Moreno, em hipótese alguma, é um presidente de direita, é um presidente de centro-esquerda. Existem dois países onde a esquerda enfrenta uma eleição muito difícil esse ano. Agora, em outubro. Agora, em outubro. Uruguai e Bolívia. Na Bolívia, o Evo Morales está na frente nas pesquisas, mas tem boas chances de que Carlos Mesa, que é um político de centro, vença no segundo turno. Também desfecho imprevisível. A Bolívia está crescendo economicamente. O problema do Morales é que ele ignorou um plebiscito onde venceu a tese de que ele não deveria se recandidatar mais à reeleição. Ele ignorou o plebiscito, forçou uma saída pela justiça, e isso o desgastou tremendamente, apesar do crescimento econômico da Bolívia ser algo muito interessante. O país está bem. No Uruguai, a oposição saiu na frente nas primárias. As primárias no Uruguai são realizadas alguns meses antes da eleição oficial, e a Frente Ampla vai ter muita dificuldade para ganhar. Mas, mesmo que perca, não há no Uruguai nem sombra de um anti-frente amplismo. A Frente Ampla é um partido sólido, constituído, sem desgaste, sem corrupção, forte, e que, se perder, não é uma debacle, é simplesmente, muito provavelmente, uma alternância de poder, o que vai acontecer no Uruguai. Do ponto de vista econômico, o Uruguai está bem. Pela primeira vez na história do Uruguai, o Uruguai não entrou em crise depois que a Argentina e o Brasil entraram. Crise econômica, o que é um feito sensacional para um país como o Uruguai. Onde é que a direita governa atualmente? A lista é boa. Colômbia, Peru, Paraguai, Honduras, Guatemala, El Salvador, Chile e Brasil. A linha de cima não tem assim muito... O problema dos países da linha de cima é que, geralmente, a direita governou mesmo. Então, não se trata de um retorno à direita. Colômbia, Peru, Paraguai, Honduras, El Salvador é um caso à parte. Então, não se trata de uma volta de direita. A direita sempre esteve. Lá sempre esteve. No caso de Colômbia e Peru, são os dois únicos países da América do Sul que não podem ser computados na onda rosa. Os outros até podem. No Chile, o caso de El Salvador é interessante, mas eu não vou poder gastar mais que um minuto, porque o atual presidente do Equador foi membro da Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, uma frente de esquerda, governou a capital de El Salvador por esse partido, rompeu com esse partido e ganhou a eleição presidencial de uma maneira que nós conhecemos muito bem, pelas redes sociais, com um discurso completamente de nova política, e governa pelo Twitter. É uma figura, assim, governa pelo Twitter. Ele demite funcionários e dá instruções aos ministros pelo Twitter. E ele fala assim, estou mandando. Os twitters começam assim, eu estou mandando que você faça isso. Então, era a esquerda, não é mais. O cara vem da esquerda, rompeu radicalmente, resolveu virar uma política nova, e, bom, durma-se com um barulho desse. Chile e Brasil eu vou falar depois. O Chile também não é um caso onde a direita governa. Agora, também tem a sua peculiaridade. A direita já governou em 2009, perdeu em 2013 e voltou em 2017. As últimas pesquisas de opinião no Chile, o Piñera está no seu segundo ano, ele perdeu substancialmente apoio, ele perdeu 12 pontos nas pesquisas de opinião,
teve que trocar agora 6 ou 7 ministros, e não será nenhuma surpresa se a esquerda ou a centro-esquerda voltar à presidência do Chile na próxima eleição, que é 2021. Também desfecho completamente em aberto. O Brasil fica para daqui a pouco. Então, até onde os dados permitem... Quer dizer, eu não entrei no Caribe, tá? Me perdoe, mas o Caribe eu não entendo nada. Sabemos que Cuba fez uma revolução, mas o resto eu não sei nada. Eu não entrei no Caribe, mas até onde nós podemos olhar, não há, de fato, o quadro é multidirecional. Alguns países vão para a esquerda, outros vão para a direita, e, ao que parece, o que entra no lugar da onda de esquerda é simplesmente a velha alternância da democracia, a velha alternância de poder na democracia. Isso é o que pode acontecer no Uruguai, isso é o que pode acontecer no Chile, mesmo que o movimento ao socialismo na Bolívia perder, ele é muito forte na Bolívia, não será surpresa nenhuma se ele volta na próxima. Então, esse, basicamente, seria o quadro inicial da coisa. Bom, de todo modo, só para a gente ter um dado mais, vamos dizer, mais duro, o Latino Barômetro aponta 2018 como o pior ano para a América Latina no que se refere a apoio à democracia. Os dados estão aí: 48% de apoio, 28% são indiferentes, tanto faz ditadura ou democracia, e 15% aceitam um regime autoritário, faltou regime aí, a depender da situação. O apoio à democracia vem caindo desde 2010, caiu 12 pontos nos últimos anos. Então, há uma situação de fato nesse sentido. Para o período que o Latino Barômetro faz pesquisas, que é de 1995, isso começa em 1995, até agora, 2018, o apoio médio à democracia, quer dizer, a pergunta é o seguinte: você concorda com essa frase? A democracia, em qualquer situação, é a melhor forma de governo? 56%, apoio médio. Mas o apoio médio, a soma de quem responde tanto faz e de que diz que é uma ditadura em certas circunstâncias, dá 35,5%. Qual é a importância desse 35,5%? A existência antiga, não é nova, não é de agora, de uma base social na região para incursões autoritárias. Mas, sem que isso signifique que essa base sempre existiu, mas ela por si só, essa base, o fato de você constatar em pesquisas que, em média, 35% da moçada acha que tanto faz, ou que, se tiver crise, vale um ditador, isso não significa que esses 35% se constituam num movimento contra a democracia, num ator coletivo capaz de ameaçar a democracia. Isso só acontece quando e se surgem lideranças dispostas e capazes a canalizar esse sentimento que está difuso. É só nessa hora que isso é importante, ou seja, no frigir dos ovos. E isso é importante também quando a gente for pensar o Brasil. No frigir dos ovos, o elemento decisivo, quando a gente vai pensar se há ou não há uma ameaça à democracia, o que a história nos ensina, o que a ciência política nos ensina, é que a atitude das elites, aí eu não estou me referindo à elite política, estou me referindo às elites da sociedade civil, às elites políticas, às elites do judiciário, às elites econômicas, empresariais, a atitude dessas elites frente à democracia. A ameaça à democracia depende de um canalizador, ou mais canalizadores, para que ela, de fato, aconteça. Bom, quando a gente examina... Estou olhando meu tempo aqui, para não falar demais. Quando a gente examina o Bolsonaro, para o nosso azar,
o Bolsonaro é o pior. Né? Ele está muito longe do padrão da direita latino-americana. Mas é muito longe. Mas é muito longe. Parentes mais próximos. Também não podemos entrar aqui nessa análise, mas ele tem parentes próximos, vamos dizer assim. Né? O atual presidente da Colômbia, Ivan Duque, que é filho do uribismo, Uribe, né, presidente da colombiana, que é um campo político ligado às milícias, à extrema-direita e ao narco, né, aos paramilitares na Colômbia. Né? Essa é uma turma barra pesada da Colômbia. O fujimorismo, né, conduzido pelos filhos do Fujimori, que é uma corrente autoritária. Os setores mais radicais de um partido de direita chileno, que é a União Democrática Independente chilena, que setores desse partido defendem explicitamente o legado do Pinochet, né? E um partido em El Salvador chamado Arena. Né? A Arena também é um partido conservador, assim, extremamente, que a gente não gostaria de ver pela frente. Mas, por outro lado, se você pega pessoas como Piñera, tá? Sebastião Piñera, do Chile, que por 2 vezes teve que falar assim, sai para lá, Bolsonaro. Né? Por 2 vezes teve que se afastar de declarações do Bolsonaro de elogios ao Pinochet. Né? Se você pega pessoas como o Macri, né? O Macri, em hipótese, fosse o Bolsonaro elogiar torturador e ditador na Argentina, né? Ele acabava com a candidatura do Macri, evidentemente. Porque não há nenhuma relação entre o perfil dos dois. Lacalle Pou é o candidato da direita no Uruguai. A sorte do Lacalle Pou, ele pode até ganhar a eleição, a sorte do Lacalle Pou é que o Bolsonaro não sabe que tem eleição no Uruguai. Ele não sabe. É no mesmo dia da eleição da Argentina. Mas, como aquele negócio ali não funciona, né? Não funciona, ali nada funciona, é desconexo, então ele não sabe. Como ele não sabe, ele não foi lá apoiar o Lacalle Pou, porque se fosse era um desastre. Pode ser que a Frente Ampla deve estar, pô, cadê o Bolsonaro? Não vem cá nos ajudar. Ou se você falar no PPK do Peru, que sofreu um impeachment no ano passado, ou se você falar, ou seja, as lideranças mais expressivas da direita latino-americana são lideranças clássicas de direita. Elas se preocupam com o liberalismo econômico. Não estão querendo travar guerras de valores e nem estão preocupados com o marxismo cultural, como é a obsessão do nosso ministro das Relações Exteriores. Né? É outro perfil, é outra gente. Tá? É outra gente. Quer dizer, o Bolsonaro é muito pior. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. E é pior também, não é só pior em abstrato, é pior porque, quando você compara, mesmo que você compare o Bolsonaro com Fujimori, com a pior direita colombiana, o nosso problema ele é pior porque a coisa é relativa. O nosso problema é que o nosso legado, o legado político e social que o Bolsonaro pode destruir, é muito maior do que uma direita pode destruir no Peru e na Colômbia, porque ali o legado é pequeno. Não tem Estado, não tem... Esses analistas econômicos idiotas no Brasil vivem elogiando o crescimento do Peru. O Peru é um país dual, onde a metade da população é paupérrima, onde você não tem transferência de renda. Né? É um negócio absurdo o Peru. E, no entanto, cresceu 7%. Daí que cresceu 7%, meu cara? Cresceu e embolsou. Cresceu e embolsou. Fundamentalmente, esse é o problema. Então, o Bolsonaro, de fato, na América Latina hoje, é a principal... Ele ainda não chegou no ponto da Hungria, porque ele não tem controle do parlamento. Aí depois a gente vê por que ele não chegou no ponto da Hungria. Mas o Bolsonaro é, sem dúvida, não é a principal ameaça à democracia na América Latina. Potencial. Potencial. É uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos, aos avanços sociais, a tudo que nós avançamos, e nós não avançamos tanto assim, mas avançamos bastante em relação ao que foi o Brasil, a tudo que nós avançamos pós-ditadura. Por isso que essas coisas nos atormentam. Né? Tem 2 coisas que nos atormentam atualmente. A gente até adoece por causa desse negócio. Né? Eu conheço muita gente que está adoecendo porque tentando responder essas 2 perguntas aí. Primeiro, como é que o jabuti subiu na árvore? Né? Segundo, como é que tira o jabuti de lá da árvore? São as 2 perguntas que nós temos que responder. Né? E não é fácil responder essas 2 perguntas. Né?
O jabuti subiu na árvore, daria uma palestra inteira, não tem a menor chance de destrinchá-la aqui. Mas o que eu quero passar é só o seguinte: Bolsonaro foi uma conjunção de fatores. Uma série de eventos cujo efeito nós não imaginávamos e cuja soma dá um efeito independente de qualquer ator político estava imaginando antes. Ele é fruto da contingência. Ele podia perfeitamente não ter acontecido. Essa é a questão. Diferente da onda da esquerda, da onda da extrema-direita na europeia, que cresce consistentemente, é um fenômeno sociológico. Da onda de esquerda na América Latina, que é outro fenômeno. Bolsonaro é contingência, é uma série de situações que vão se superpondo e é que acaba dando nesse negócio aí, né? A lista rapidinha, isso é só uma lista, eu não vou poder entrar aqui, porque senão eu vou ficar 3h30 falando sobre isso. Os protestos de 2013, os tão badalados protestos de 2013, que, pela primeira vez, manifestaram, em escala de massa, a aversão à política no Brasil, né? O subsequente aumento da polarização política, o surgimento de movimentos de direita e o crescimento do antipetismo, esse processo começa em 2014 e vai crescendo. Em 2018, pesquisa do IBOP, no dia 5 de outubro de 2018, estava anotado ali, eu estava olhando, 42% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum em um candidato do PT. Tá? Contra 22% que se identificavam com o PT. É uma polarização, só que é uma polarização onde um bloco está muito mais forte do que o outro. Tá? A crise econômica de 2005, essas coisas vão se juntando. Tá? A crise econômica iniciada em 2005, que continua até hoje, né? A derrota imposta à esquerda com o impeachment da Dilma, né? Uma derrota estratégica. Né? Interessante, a derrota dos setores que articularam o afastamento de Dilma. Isso é mais interessante ainda, porque o Eduardo Cunha e o Aécio Neves não estavam pensando em Bolsonaro, meu caro. Estava pensando em outra coisa. Quando aquele cara do MDB vai falar assim, pô, temos que estancar a sangria, era para que a ideia era outra. Né? A ideia era suceder o PT por uma direita, vamos dizer, civilizada, né? Por uma centro-direita conduzida por alguém, talvez pelo Rodrigo Maia, não me interessa. Mas a ideia era outra. Esses caras foram derrotados fragorosamente, o próprio governo Temer, está todos derrotados, né? Uma série de derrotados que você vai... O processo de criminalização da política, que aí é um desdobramento da Lava Jato, e que é aceito pela mídia. Eu sempre falo para os meus alunos, como é que a Rede Globo noticiava a Lava Jato? Ela punha, o pano de fundo era um esgoto, canos de esgoto, saindo dinheiro, assim, ó. Durante anos, tá? A política, quando se tratava, a notícia da corrupção era essa. Tá? A associação mais óbvia que tem em política sai pelo cano de esgoto, política é o negócio da corrupção. Né? E, finalmente, os acontecimentos de 2018, que aí, então, a história é longa. Né? A própria campanha de 2018. Prisão do Lula, erros da esquerda, né? Insistência na candidatura Lula até o limite, impossibilidade de Ciro e Haddad conversarem, né? O fracasso do candidato do PSDB, a facada, né? E o providencial silêncio do capitão, e, finalmente, as fake news e robôs. Ou seja, junta tudo isso, tá? Isso é uma junção, percebe? As coisas passam anos, as coisas vão se juntando. E o resultado, você mistura, bota no liquidificador, deu o capitão. Né? Ele podia não ter acontecido, ele não estava nos planos de ninguém, ele não estava nos planos dos cruzados da Lava Jato, não estava no plano... Olha, em junho de 2018, os grandes partidos de direita fecharam uma aliança com Geraldo Alckmin. É isso. Né? Ou seja, o problema é que foi afunilando, só tem tu, vai tu mesmo, né, meu caro? Aí você tem uma convergência, né, com o Bolsonaro de 4 expressões da direita brasileira. Né? Isso não acontece antes. Isso vai acontecendo e se materializa no último mês de eleição.
a defesa do liberalismo econômico, a direita liberal econômica clássica, né? Essa nova direita que defende a instrumentalização da justiça para limpar a política, né? O conservadorismo clássico, de valores tradicionais e tal, e aí eu junto a Damares, esse pessoal todo, né? O que o conservador quer, gente? O conservador quer voltar o mundo lá para trás. Ele quer voltar ao mundo em 1950. A Damares queria viver no mundo onde os meninos vestem azul, as meninas cor-de-rosa, e os meninos abrem a porta para as meninas. É esse o mundo que ela queria viver. O ministro das Relações Exteriores gostaria de viver no marcatismo. 1950, Estados Unidos. Ministro da Guerra Fria, para ele poder combater o marxismo cultural. Coisa que não existe hoje. Esses caras precisam fazer o mundo voltar para trás para fazer política, fundamentalmente. E o autoritarismo, com todas as suas implicações. São 4 expressões da direita que se juntam no atual governo Bolsonaro. O que está acontecendo? As 2 primeiras expressões estão caindo fora. O mercado, o pessoal do liberalismo econômico já percebeu que o Bolsonaro tem que ser isolado, porque ele atrapalha mais do que ajuda. Também a turma da República de Curitiba já entendeu isso. O da Lagnol, o Moro só não sabe, só não tem o que fazer, porque, afinal de contas, ele aceitou o emprego, agora não tem como sair. Mas a turma dele já entendeu que ele se fudeu. A turma dele já entendeu. Isso já está claríssimo. Agora, esse negócio é importante frisar o seguinte. Veja bem, a facilidade, isso diz muito sobre a sociedade brasileira. Ou seja, a facilidade com que setores da elite brasileira aderiram a uma solução autoritária. Sabiam que era uma solução autoritária. O mercado sabe que esse cara é autoritário e aderiu. Esses justiceiros aí da República sabem que esse cara... e aderiram. Isso tem que ser cobrado desses caras. Isso tem que ser cobrado. Essa é a velha elite brasileira que depois que deu golpe de 64, que não admite que as coisas saem do seu controle. Então, volta aquilo, o problema não é você ter uma sociedade mais conservadora, o problema é você ter uma elite que puxa ou banca o autoritarismo. Agora, o nosso problema maior é que as 2 outras expressões, eu acho que eu já queria falar menos, mas as 2 outras expressões se mantêm muito fortes em torno de Bolsonaro. E aí a gente precisa entender que elas têm uma base, existe uma base social forte aí nesse negócio. Alguns dados sobre os brasileiros e a democracia. Ano passado fizemos uma pesquisa aqui, DCP, UFMG e parceiros de outro país, de outros estados. Deu isso aí, apoio à democracia, 56%, tanto faz democracia ou ditadura, 13%, em certas circunstâncias, um regime autoritário, 28%. Série histórica do Datafolha, 1989, 2018, média de apoio à democracia, 54%. Média de apoio ao regime autoritário em determinadas circunstâncias, 16%, média de tanto faz, 19%. Quando você soma tanto faz e depende, dá 36%. É a mesma média da América Latina. Ou seja, em 2018 a coisa melhorou um pouquinho. Mas a média de apoio à democracia no Brasil, ela não é tão alta assim. E o percentual de pessoas que são indiferentes... os brasileiros e o conservadorismo, aí a coisa piora um bocado. Redução da maioridade penal, a favor, Ibope 73%, DCP e parceiros 80%, Datafolha 84%. Casamento homoafetivo, contra, DCP deu 50%, Ibope 50%. Legalização do aborto, contra, DCP 72%, Ibope 80%. O Datafolha mostra que 58% das pessoas, dos entrevistados, diz que as mulheres que fazem aborto devem ser presas. Esse relatório já apareceu 2 vezes em pesquisa do Datafolha. 2 vezes. Legalização da maconha, Datafolha, contra, 66%. Alguns dados da pesquisa do DCP e seus parceiros. Bandido bom é bandido morto. Quem concorda muito com isso? 30%. Quem concorda mais ou menos? 19%.
A única coisa que salva, por exemplo, quando nós fizemos essa pesquisa sobre valores, foi cotas raciais, 42% defende, 40% é contra, e pena de morte, que geralmente divide a sociedade brasileira. Na nossa pesquisa deu 43 sim, 42 não. O Ibope tem um índice de conservadorismo. O que ele faz? Ele pega essas 5 questões que estão aí. Legalização do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, pena de morte, prisão perpétua, redução da maioridade penal. Se o cara marca 0, então aí você tem que arrumar isso aí, ele é liberal. Se o cara marca 1, ele é conservador. A média da população brasileira é 0,7, 0,6689, ou seja, nós estamos muito mais próximos de 1 do que mais próximos de 0. Tá? 55% da população brasileira tem um índice igual ou superior a 7, que é um alto grau de conservadorismo. 41% fica entre 0,4 e 0,6. Apenas 4% fica com baixo grau de conservadorismo. Esse é o perfil da sociedade brasileira, ou o perfil de parte da sociedade brasileira. Né? Ou seja, essa sociedade civil, com uma parcela autoritária, sempre existiu. Né? Isso talvez nos ensine porque durante muito tempo, na ciência política isso era muito comum, se pensava que a sociedade civil era só composta por gente do bem, né? Não é bem assim. A sociedade civil é um negócio complexo. E, no caso brasileiro, ela é muito complexa mesmo. Né? Ela é fortemente conservadora e ambígua em relação à democracia. Esse é que é o problema. Agora, isso sempre foi. Qual que é a diferença? A diferença é que, hoje, ela tem uma expressão política organizada. Ela tem uma política que se radicalizou. Ela tem lideranças que, antes a gente dizia que a direita, no Brasil, era a direita envergonhada. Hoje ela perdeu a vergonha. Ela perdeu a vergonha, bate no peito, vai para a rua e organiza. E enfrenta, e agride, e hostiliza eventos. Vai lá para Paraty, né, e hostiliza as palestras das pessoas. Então, mudou completamente. Existe, talvez, o principal legado do Bolsonaro, se é que podemos chamar de legado, é nos deixar com uma direita mobilizada, intolerante e disposta ao enfrentamento. E nós vamos viver com isso, gente. É claro que ela não é majoritária, é claro que ela deve ter seus 10%, 12%, não sei, mas ela vai estar aí. Ela vai estar aí nesse negócio. O resto eu não escrevi aqui, mas eu acho também que eu não vou me estender. Que era a segunda pergunta. Como é que tira o jabuti da árvore? Eu não sei. Tem duas possibilidades, vamos dizer assim, grosso modo, em discussão. Deixa o cara sangrar e ele vai chegar bem fraquinho em 2022. Possibilidade 1. O problema dessa possibilidade é que, mesmo que ele chegue, eu acho que ele vai sangrar muito e vai chegar bem fraquinho mesmo. Eu acho que o governo Bolsonaro, hoje, já é um governo fraco. Tá? Já é um governo fraco. 40% de ruim e péssimo, o mercado já está dando adeus, os justiceiros de Curitiba já entenderam que a canoa furou, a economia vai mal. 9 meses é um governo fraco. É o governo mais fraco que nós temos em 9 meses no Brasil. Agora, por mais que ele chegue fraco, o estrago que ele pode fazer em 3 anos pode ser impressionante. E vai obrigar a sociedade civil brasileira e as instituições a, o tempo todo, reagirem a esse negócio que nós assistimos todo dia. É decreto. O cara acha que manda. O problema do Bolsonaro é que ele acha que manda. Então, você vai ter um mecanismo de reação constante e o estrago nós não temos como mensurar. Qual que é o tamanho de estrago na Amazônia? Qual vai ser o tamanho de estrago na indústria cultural brasileira? Qual vai ser o tamanho de estrago na educação? O ministro da Educação não sabe escrever, gente. Ele só tem 8 meses de alfabetização lá no Ministério, ele não sabe escrever. Qual vai ser o tamanho? Não sabemos o tamanho de estrago. Então, essa é uma alternativa complicada. O problema é que a outra é tão complicada quanto, que é o impeachment. Que é o seguinte, temos que tirar esse cara daí. O problema do tempo que tirar esse cara daí, aí são vários. Primeiro é que você não tem hoje nenhum clima para isso. O clima para isso significaria você ter
um movimento de massas que exige a saída do presidente. Movimento de massa mesmo. Gente na rua não é uma vez ou outra, não. É toda hora e cada vez mais gente. Como foi o movimento por impeachment da Dilma. Aquilo ali é um movimento de massa que sensibiliza o Congresso. Né? Porque o Congresso, se depender do Congresso, ele não tira o Bolsonaro. Sabe por quê? Não é porque o Congresso é de direita. O Congresso é 54% dos deputados são de direita. É porque o Congresso está achando a situação muito boa. Porque como o Bolsonaro não governa, o Congresso governa, o Congresso está se fortalecendo. O Congresso é que vai definir a agenda. O Congresso nunca fez isso, eles vão se lambuzar de tanto definir a agenda. Então para eles não é uma situação ruim. Para o Congresso, enquanto instituição, desde que eles isolem o Bolsonaro, né, eles vão se recompor e se fortalecer. Pode estar pensando isso, né, porque a agenda de governo não vem do Bolsonaro mais, e não vai vir. O que vier do Bolsonaro vai ficar esquecido. A agenda do governo vai ser gestada no Congresso. É uma situação muito boa para o Congresso. Né? Além disso, tem um último fator. Qualquer iniciativa explícita em relação ao impedimento do Bolsonaro vai gerar uma reação violenta e contrária imediatamente, de consequências imprevisíveis. Nós não podemos subestimar o golpismo do Bolsonaro, da sua família e seu entorno. Né? Então, não é algo que se possa brincar. Né? Não se cutuca onça com vara curta. Né? Para onde vai fulano, Beltrano? Então, as duas alternativas são complicadas, por isso que eu digo que eu não sei o que fazer. A única coisa que me parece razoável a essa altura, e com isso eu termino, peço desculpa que já estou falando demais, é que nós precisamos, no Brasil, hoje, e aí não me refiro à esquerda, precisamos, no Brasil, hoje, de constituir uma frente ampla de defesa dos direitos, defesa da Constituição de 88, de defesa de direitos sociais, de defesa de tudo aquilo que nós conquistamos no Brasil. Né? E essa frente não é uma frente de esquerda. É uma frente que passa pela esquerda, mas vai até algum lugar, talvez vá até o Rodrigo Maia, não sei, a coisa é toda muito complicada. Né? Por outro lado, o Rodrigo Maia tem outros planos. Certamente ele pensa em ser quem? O substituto do FHC na rearticulação de um campo de centro-direita, certamente isolando o Bolsonaro. Ou seja, o cenário é muito complicado. É muito complicado para agora, para daqui a pouco e para 2022. Né? É só isso. Obrigado.